A paz do Senhor a todos. Sou o irmão João, esposo da Ana Paula, que você já conhece. Fui convidado pelo pastor Rony para estar aqui pregando para vocês. E obrigado pelo convite. A palavra que Deus ardeu no meu coração é uma que a gente já conversou, pastor Rony, só que de uma maneira mais aprofundada. Porque, como eu falei para o senhor naquela vez, Deus sempre cobra de mim que toda vez que eu tiver uma oportunidade, eu preciso falar dela. Então, esse hino foi escolhido justamente por causa da palavra que vai ser dita, porque fala do templo que somos nós. Amém? Quando eu comecei no Evangelho, isso já tem uns 24 anos atrás, quem ministrou a palavra para mim, quem me evangelizou foi minha esposa. Na época a gente nem era namorado. E um dos primeiros versículos que eu vi na igreja está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No versículo 17, ele prossegue e fala: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quando eu vi essa palavra a primeira vez, me chamou muita atenção, porque eu sou arquiteto por formação. E quando eu ouvi essa afirmação, primeira afirmação, no versículo 16, vós sois o templo. Aquilo mexeu comigo porque eu estranhei, falei assim, Deus não compara a gente a templo. Vocês não são como o templo. Vocês não se parecem com o templo. Não, ele afirma, você é templo. E isso instigou a minha mente, meu espírito, meu coração a pensar, por quê? Por que Deus afirma isso? O que leva Deus a dizer isso? E se eu sou templo, que tipo de templo eu sou? Vocês já pensaram nisso? Eu meditei nessa palavra durante muito tempo. Conversando com o pastor Rony aquela vez, primeira que eu falei com ele sobre essa palavra, isso começou há quase 20 anos atrás. E pouco a pouco ela foi sendo construída, tijolinho por tijolinho, até chegar a este momento. Para mim, esse é um momento especial. O primeiro ponto que me chama a atenção é por que Deus nos define como templo. Templo do quê? Do Espírito Santo. A primeira resposta que eu achei está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Como arquiteto de formação, aquilo me chamou a atenção. Eu pensei, Deus se define como arquiteto? Eu nunca imaginei isso na vida. E eu fiquei pensando, se ele é arquiteto, agora tudo faz sentido, porque ele nos enxerga como construções. Tanto que, se você retornar um pouquinho, em 1 Coríntios capítulo 3, que a gente citou o primeiro versículo, você vai encontrar no versículo 9 a seguinte afirmação: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele reafirma, você é uma edificação. Mas que tipo? Aí ele resulta no versículo 16, templo. Ele faz isso porque ele é arquiteto, mas aí você pensa, o que quer dizer ser arquiteto? Eu posso falar com propriedade pela minha formação. Arquiteto é aquele que tem por único objetivo criar habitats, ou melhor, um lugar a ser habitado. Essa é a função primordial de um arquiteto. E se você olhar na palavra original, que é arquitecton, é aquele que consegue transformar uma ideia em matéria. Então, Deus, em sua essência, ele é arquiteto. Ele é médico? É. Ele é advogado? É. Ele é juiz? É. Ele é um monte de coisa. Mas a principal essência de Deus que eu descobri na Bíblia, depois de todos esses anos, é Deus é arquiteto e você é templo. Você é fruto de um projeto de Deus. Deus projetou você em cada detalhe.
e você está num processo de construção. E é aí que está a questão. Eu perguntei, que tipo de templo eu sou? Que tipo de templo é você? Será que eu estou sendo construído da forma correta? Pare para pensar um pouquinho. Como é esse projeto? Como é que é a planta? Quantos aqui já se envolveram em uma obra, uma reforma? Levanta a mão, por favor. Você sabe como é trabalhoso. Você sabe que um canteiro de obras, se você não seguir exatamente aquilo que foi definido e projetado, a quantidade de erros são absurdas. Os problemas vão se acumulando e coisas erradas podem acontecer e podem até gerar problemas maiores. Então, seguir exatamente o projeto de Deus é essencial. Só que a gente não tem muita noção disso, porque a gente, primeiro, não pensa nisso. Em segundo lugar, a gente nem tem ideia de como ler esse projeto. E depois de ler, como executá-lo. A minha função aqui hoje é tentar iluminar um pouquinho isso. Tentar entender como funciona isso. Tentar entender como Deus enxerga a gente e como Ele quer que isso seja feito. Eu defini que arquiteto é aquele que cria habitats, isto é, um lugar a ser habitado. Mas se nós somos templo do Espírito Santo, quem vai habitar esse habitat, que é o templo, é o Espírito Santo? A questão é, esse templo já está pronto? Esse templo ainda está sendo construído? Ou nem começou? Se a gente pensar num canteiro de obras, vamos pensar num canteiro de obras. Quando você vai iniciar a construção, a primeira coisa que você tem que fazer é a fundação. É a parte mais importante de toda a obra, porque é ela que vai sustentar toda a edificação que vai em cima. Agora, olha para a tua casa. Cada um está num ambiente, numa casa. Olha as esquinas, onde juntam as paredes. Normalmente, nesses lugares, tem uma coluna. E essa coluna, quando desce, chega numa sapata, ou numa estaca, ou numa broca. É ali que é a fundação. Repara que é onde junta as paredes. E essas paredes formam o quê? Uma esquina. Se você parar para pensar que uma obra de Deus segue os mesmos princípios e que a fundação é o primeiro passo para você executar de uma forma correta o projeto de Deus é lançar a sua fundação sobre o local certo. E como é que é feito isso? Você tem que ver o tipo de terreno. Tem que ser um terreno firme, que tenha capacidade de sustentar a carga, o peso. E aí entra o primeiro passo. Sabe quando é? Quando você aceita Cristo. Quando você aceita Cristo, você lança a sua fundação. E ao lançar sua fundação, você lança sobre aquele que é definido como pedra de esquina, pedra de ângulo, pedra de tropeço. Em Salmos 118 e 22 está: a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. Em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e sem nela crer, não será confundido. Existem diversas citações, mas por quê? Porque o principal, o começo de tudo, é a fundação. E sem essa pedra, para você firmar o seu templo, ele não se mantém em pé. Existe, por exemplo, em Mateus 7, fala sobre o construtor prudente e o imprudente. A gente vai lá no versículo 24 em diante. Um edifica a casa sobre a rocha, o outro não. E aí vem a chuva e o vento. Acho que essa palavra a maioria de vocês conhece.
O que acontece com a casa que está na rocha? Ela resiste às intempéries. Já a outra, a chuva e o vento levam embora. Ela desaba. Então a rocha, a pedra de esquina, aquele que foi rejeitado por aqueles que deveriam ser os reais edificadores, é essa pedra que se chama Jesus Cristo, que é a base de todo o projeto de Deus e desse templo que é você. Acho que ficou claro, não? Agora pensa bem. Você tem lá a sua fundação firmada em Cristo Jesus. E aí você vai começar a edificar. Só que você pensando bem, fala assim, tá, como é que eu faço isso? Ninguém me entregou a planta. Se eu disser para você que todo o desenho da planta está aqui, está aqui, as instruções todas estão aqui. Talvez você fale assim, ah, mas será que eu sei fazer isso direito? Bom, e se eu disser para você que você não vai fazer isso sozinho? Deus não vai te dar uma responsabilidade tão grande para você fazer sozinho. O seu templo vai ser erigido, sim, mas você vai ter ajuda. Ajuda. Pensa de novo no canteiro de obras. Você lançou a fundação, as sapatas, as brocas ou as estacas, não importa, elas estão firmadas aonde? Na rocha. Ótimo, fundação está estabilizada, está o momento de você começar a levantar a estrutura e as paredes. Tudo bem? Agora, vamos pensar no canteiro. Como é que um canteiro funciona? Você tem um arquiteto. Foi ele que projetou o templo. Ele que está comandando tudo ali. Tudo bem? Só que o arquiteto, ele não fica direto no canteiro de obras. Ele tem uma pessoa que ela tem um tipo de qualificação muito específica para ir ao canteiro de obras e verificar se o projeto está sendo executado da forma apropriada. Essa pessoa, normalmente chamada de engenheiro. Já ouviram falar disso? O engenheiro, ele chega, ele pega a planta do arquiteto e dá instrução por instrução de como aquilo deve ser executado. Seja tipo de massa, tipo de estrutura, tipo de ferragem, não importa. Dimensionamento, a forma de execução, ele dá todas as instruções. Feito isso, ele vai embora. E aí, quem é que fica no canteiro para dar instruções caso alguma coisa mais complicada aconteça? E abaixo dessa hierarquia, você vê arquiteto, tem um engenheiro, aí seria uma pessoa chamada mestre de obras. Mestre de obras, ele está ali, é uma pessoa extremamente qualificada, conhece o ofício como ninguém, e ele está ali para tirar qualquer dúvida e dar a orientação que é necessária para que, caso algo saia errado, você consiga voltar ao rumo, ou colocar no prumo. Abaixo desse mestre de obras, você tem pedreiro, que é aquele cara que realmente enfia a mão na massa. É aquele que está ali, bloco a bloco, tijolo por tijolo, levantando a construção. E abaixo do pedreiro ainda tem mais uma figura, o servente de pedreiro, que está ali para auxiliar o pedreiro nessa execução. Agora vamos pensar, hierarquia, arquiteto, engenheiro, mestre de obras, pedreiro, servente de pedreiro. Arquiteto, Deus. É ele que fez o projeto. É ele que criou tudo. Abaixo, engenheiro. O engenheiro ele vem com todo o conhecimento que ele tem, tanto da arquitetura como da engenharia, para dar essas instruções, porque depois ele vai embora. Jesus Cristo. Mas aí fica alguém no lugar, porque pode acontecer alguma coisa errada. É o mestre de obras. Mestre de obras quem é? Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele vai orientar quem? O pedreiro. E quem é o pedreiro? São os obreiros da casa do Senhor. É o pastor, é o presbítero, é o evangelista, é o diácono, é o cooperador, é o líder do grupo de oração, é o líder dos jovens, é o líder dos adolescentes, é o líder das crianças,
todos obreiros à casa do Senhor. E aí resta a última figura, servente. Todos nós somos servos de Senhor, de Deus, simples serventes. Então eu quero te dizer uma coisa. O templo que é você, o templo que sou eu, o templo que somos todos nós, é edificado por um coletivo, projetado por Deus, guiado por Jesus Cristo, orientado pelo Espírito Santo, construído pedra por pedra pelos obreiros da casa, com a nossa ajuda, pois nós somos apenas serventes. E aí você pensa, pode dar alguma coisa errada? Pode. Mesmo com tudo isso. Nem sempre o pedreiro, nem sempre o servente fazem o que o mestre de obras, o que o engenheiro e o arquiteto mandaram. Eles cometem erros. E o principal erro que pode ser cometido na execução desse projeto, que é o templo que nós somos, é o pecado. E pecado, ele gera fissuras, trincas, rachaduras. Ele pode fazer até com que o templo desabe. E se a gente não tomar cuidado, isso pode acontecer com qualquer um. Então é por isso que é importante ficar muito atento ao projeto que Deus tem para a sua vida. Projeto esse que tem detalhes fundamentais. Alguém já viu uma planta? Uma planta de uma casa? Alguém já viu? Se você for ver, tem todo um desenho das paredes, das caixilharias, portas, janelas, e tem medidas. E essas medidas têm que ser seguidas, certo? Então, uma coisa que é muito interessante para nós entendermos, para talvez a gente poder acertar um pouco mais nesse projeto e nessa construção que Deus tem na nossa vida, é ter talvez entender melhor como interpretar esse projeto, como essa planta é. A unidade de medida que a gente tem aqui no nosso mundo é o metro. Essa sala tem 3 por 4, 5 por 3, 4,5 por tanto. E o nosso tempo? Qual é a unidade de medida? Alguém já pensou nisso? A unidade de medida do templo de Deus, somos nós, é a fé. Unidade de medida. Deixa eu até achar aqui. Em Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui, quando ele fala de unidade de fé, ele fala de uma questão de entendimento e comunhão. Mas quando ele fala da medida de estatura completa de Cristo, ele também está se referindo a uma unidade de medida. O que isso quer dizer? Quanto maior a tua fé, maior a tua unidade de medida. Quanto menor a tua fé, menor é a sua unidade de medida. Sabe o que acontece com isso? O seu tempo pode ficar maior ou menor. Agora, o que é melhor? Um templo maior ou um templo menor? Vamos lá para Atos, capítulo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Esse é o principal descritivo que tem sobre o Espírito Santo de Deus. Veemente e impetuoso. Se você for ver o significado dessas palavras, você vai entender que o Espírito Santo é agitado. Ele gosta de se mover. Ele gosta de espaço. Ele precisa de espaço para se mover. Ele precisa de espaço para agir. Então, quanto maior a tua unidade medida de fé, quanto maior a sua fé, então maior a unidade medida, maior se torna o seu tempo. Quanto maior o seu tempo, mais espaço o Espírito Santo tem para agir. Você está dando liberdade para ele. Só que a gente, ser humano, é falho. Somos pecadores. E por sermos pecadores, cometemos erros. E isso afeta o nosso tempo.
E em determinados momentos da vida, a nossa fé diminui. Então, o templo de Deus, ele não é rígido, ele é mutável. Ele pode crescer como ele pode diminuir. Depende de você. Agora, se você sabe agora que quanto maior a tua fé, maior se torna o templo. E quanto maior o templo, mais liberdade e espaço você dá para a ação do Espírito Santo, é hora de você começar a meditar sobre isso. E pensar, eu tenho que cuidar da minha fé. Mas de onde vem a fé? Livro de Romanos. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E é por isso que os obreiros são tão importantes, os pedreiros nessa obra. Porque o bom obreiro é aquele que sabe manejar bem a palavra. E esse manejo da palavra é que ajuda a fortalecer a tua fé. É tudo ligado, gente. É tudo conectado. Ele está manejando a palavra. A palavra é a ferramenta. Sabe a colher de pedreiro? Sabe a pá? Sabe a picareta? Sabe a enxada? Sabe o alicate? Palavra. Está manejando a palavra. E conforme ele está manejando a palavra, ele está te ajudando. Ele está construindo junto com você. E quando ele está construindo, e ao mesmo tempo ele está aumentando a sua fé. E quando ele está aumentando a sua fé, ele está te ajudando a chegar no ápice daquilo que Deus realmente deseja no projeto da tua vida. É executar a planta dentro da maior dimensão que Deus quer dar na sua vida. Você é templo de Deus. Em Amós 7, Deus mostra algo na mão para Amós e fala: o que você vê? E aí Amós fala: eu vejo um prumo. O prumo é basicamente um instrumento muito antigo. É um cordão com um peso na ponta, que usa a própria gravidade para orientar no momento que você está levantando um muro, ou levantando uma parede, ou levantando uma coluna, para que ela esteja sempre reta, alinhada, e não torta. Retidão. Esse é o Deus arquiteto. O próprio Jesus Cristo. Se você procurar lá em Mateus, escreve José, o pai adotivo dele, como um carpinteiro. Mas no original, a palavra é tecton, que pode também ser definido como carpinteiro. Mas não é só carpinteiro, é construtor, é aquele que mexe com todo tipo de material, é aquele que sabe fazer, é o engenheiro. Tanto que tecton gerou a palavra arquitecton, que é o arquiteto. Arquiteto na antiguidade era tão importante que ele estava muitas vezes só abaixo do rei. Tamanha importância que ele tinha no desenvolvimento dos reinos antigos. Deus quer orientar a construção do templo. Esse projeto que ele tem na sua vida é extremamente precioso, não é? E é por isso que ele primeiro afirma que você é, e depois ele vem com a promessa: se alguém destruir esse templo, Deus destruirá aquele que fizer isso. Você é precioso de tal forma que você não imagina. E esse projeto não pode ser impedido, a não ser por você mesmo. Aí você vai parar para pensar, lembra? Eu falei, olha, por que que Deus pensa? Que tipo de templo eu sou? E esse que tipo de templo eu sou é que mais pega, porque você fala, tá, eu já sei como o templo é construído, eu sei como Deus pensa, eu sei aquilo tudo que você falou aqui, mas como é que é o templo? Lembra que a instrução está aqui. Se você procurar os principais templos que tem na palavra, talvez você pense, bom, tem o tabernáculo de Moisés, talvez você pense no templo de Salomão, mas particularmente eu olhando a palavra, no meu entendimento, eu acho que o melhor exemplo para nós é o tabernáculo de Davi. Ele não tem essa preocupação com suntuosidade do templo de Salomão e nem a rigidez do templo de Moisés, o tabernáculo. O tabernáculo de Davi tem uma diferença em relação ao tabernáculo de Moisés. Ele busca uma intimidade maior com Deus.
Davi queria tanto a presença de Deus junto a ele e em Israel, em Jerusalém, que ele não mediu esforços para trazer a arca. Ele foi tão afoito que ele esqueceu de ver as instruções na própria palavra e um inocente morreu. Mas ele não desistiu. Ele trouxe a arca e fez o tabernáculo. Só que diferente do tabernáculo de Moisés, ele instituiu 16 grupos para louvar e adorar o Senhor 24 horas em turnos. A Bíblia fala que a gente não tem mais que sacrificar animais, porque estamos no tempo da graça. Mas ele exige de nós sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração. O tabernáculo de Davi instituiu isso. Então, no momento que você pensar no seu tempo e você estiver trabalhando na construção dele, passo a passo, lembre-se do tabernáculo de Davi e adore ao Senhor. Aí, um detalhe. No livro de Amós fala que Deus tem o desejo de reconstruir, não é o templo de Salomão, é o tabernáculo de Davi. E é isso que me faz pensar nesse tabernáculo. E esse habitante do. Porque tudo está sendo feito para quê, gente? Para que vocês tenham dentro de vocês o Espírito Santo de Deus. Esse templo tem que ser erigido da melhor forma, porque quem vai habitar, o habitante desse templo, se chama Espírito Santo. Então a gente tem que tentar fazer ele da melhor forma possível para que ele tenha conforto, espaço para viver dentro de nós. Ele quer isso. E aí muitas pessoas, quando escutam essa palavra, talvez indarem assim, e o batismo do Espírito Santo? Então o templo só vai ser preenchido quando for batizado? Não. No momento que você aceitar a Cristo, a construção começou, o Espírito Santo já está ali doidinho. Batismo no Espírito Santo é revestimento. Não tem nada a ver com dentro, tem a ver com fora. Esperai em Jerusalém para que sejais revestidos de todo o poder que vem do alto. Revestidos. Revestimento é acabamento. É o acabamento do templo que você é. É a parte final da obra. Então, tenha consciência plena, primeiramente, do valor que você tem para Deus. Porque você é o templo. Não é as igrejas que estão aí, essas paredes feitas de cimento, de bloco, de nada. Não. É você. É você que faz a diferença. Que é em você que habita o Espírito dele. Lá, se não tiver ninguém, não tem nada. É vazio. Só o Espírito quando entra ali, dois ou três. Senão, não tem nada, absolutamente nada. São cascas ocas. Lembre-se, lá em Gênesis, isso vem de Gênesis, pessoal. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual a primeira coisa que Deus faz? Ele pega o pó da terra. E o que é pó da terra? É barro. Agora, o tijolo é feito do quê? Barro. Está desde o princípio. Nós estamos sendo construídos desde aquele tempo. O projeto de Deus não muda. Já foi determinado desde o início. Basta a gente simplesmente seguir as instruções. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vou fazer a ceia, irmãos, mas eu estou com meu coração aqui queimando já para falar a respeito dessa palavra. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor vem construindo e vem fazendo nas nossas vidas. E o Senhor construiu algo ao qual não se pode mais destruir, que é um memorial que o Senhor levantou para as nossas vidas, que é o pão e o puro suco da uva, que representa aqui o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos aqui apresentar este pão sem fermento e declarar, Pai, que nós fazemos parte desta obra, fazemos parte deste corpo, o corpo do nosso Senhor. Este corpo, Pai, que nos alimenta, corpo que nos sustenta, que é a base de todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai,
pelo partir do pão aqui com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos todos nós participarmos. Da mesma forma que nós participamos do pão, pegue o seu cálice com o seu suco de uva. Apresentamos ao Senhor, Pai, esse suco de uva, que foi o preço pago pelas nossas vidas. E te agradecemos, Pai, porque esse suco de uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus, é o que nos dá a garantia, a certeza de que somos seus. O Senhor nos comprou e somos do Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos resgatado, nos tirado das trevas e nos transportado para o reino do teu Filho amado. Nós te agradecemos e louvamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos todos participar do suco também. Aleluia, aleluia. Glorifique ao Senhor, irmão, se você puder. Glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor pela palavra, pelo Espírito, pela vida que você tem e pela aliança eterna que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.